espera desse julgamento? Qual o resultado desse julgamento pode mudar esse bode que a gente está do futebol brasileiro, de alguns jogadores brasileiros, como eles reagem a casos de amigos que cometem esses crimes e essas barbaridades contra as mulheres? Então, eu acho que esse julgamento é um marco, ele é histórico. Eu acho que a gente pode, sim, a depender do resultado dele, iniciar uma mudança. O começo do que seria uma mudança. Um homem poderoso, um homem famoso, uma celebridade, que, a depender do que disser, né, o juiz e o processo, ficará preso. Eu acho muito difícil que ele não seja preso. Acho muito difícil que ele não seja condenado. Pelo seguinte, Fabiola e Josias, ele está preso preventivamente há mais de um ano. Isso significa que o conjunto probatório é muito forte. E só é muito forte porque houve essa reação imediata por causa da lei não é não. Ele foi, a vítima, a suposta vítima, foi parada ali, como a gente ouviu a Thalita Vespa contando. Pera, você está chorando muito, o que aconteceu? Imediatamente ela foi levada para uma delegacia. Então, as provas colhidas foram vastas. Normalmente não é assim. Normalmente a pessoa vai embora, pensa se ela vai dar queixa, ela sabe que na hora que ela for a uma delegacia, ela vai passar a ser a ré. Então muda muitas coisas. A gente já tem aqui no Brasil hoje esse protocolo, né? Só sim é sim, que é um pouco diferente de não é não. Só sim é sim é um alargamento do não é não. Ao contrário, né? Eu acho que lá é só sim é sim e aqui é não. Outro dia, com mais tempo, a gente explica essa diferença, ela é sutil, mas ela é importante. Então, eu acho que pode sim ser um marco. Pode ser um marco de como agir nessa situação. Mas tem uma outra coisa que eu acho importante dizer, Fabiola. Daniel Alves, eu digo isso com muito cuidado, porque eu sei que isso pode chocar algumas pessoas. O Daniel Alves não é um monstro. Se ele for condenado, como parece que ele vai ser, então ele terá, né, terá sido condenado por estupro. A gente precisa entender que ele não é um monstro. Ele é fruto de uma sociedade que, no Brasil, por exemplo, estupra uma mulher a cada 8 minutos, em números subnotificados. Porque isso pode ser até menos de um minuto, porque eles são subnotificados até 9 vezes. Então, em tese, especula-se que uma mulher seja estuprada a cada menos de um minuto. A gente está falando de uma sociedade que não educa meninos para não estuprarem. Ela educa meninas para não se deixarem estuprar. Porque se vai acontecer, a culpa é sua. Então a gente precisa fazer esse alargamento. O Daniel Alves é fruto de uma sociedade que legitima o abuso do corpo de uma mulher na boate. Ela está lá, ela está com essa saia curta, ela vai querer colocar a mão nas minhas partes íntimas, porque é o que a denunciante fala, né? Ela vai querer dar para mim. Ah, eu vou arrastar ela para o banheiro, ela tá para jogo. Então a gente precisa falar dessa sociedade. Se a gente destacar o Daniel Alves, o Robinho, quem quer que seja, a gente não vai olhar para a sociedade. A gente não muda a sociedade prendendo um predador por vez. A gente muda educando. Precisamos falar sobre isso. É duro, eu sei, que a tendência é falar, olha lá, um monstro, um animal, foi condenado. Não é, não é. Essa é a nossa sociedade. Ai, põe palminhas aí pra Mili. Me senti super representada nas suas palavras como mulher e muitas mulheres aqui também mandando imediatamente. Obrigada, Mili, por falar isso. Quando você fala ele não é um monstro, né? Porque é tão comum isso, é tão normal, né? Você, Josias, como homem, como é que você se sente ouvir isso? Eu estou aguardando a punição, Fabílio, e acho que ela precisa vir. No carnaval passado, era terça-feira de carnaval, há um seriado na televisão que eu assisto de vez em quando, chama Law and Order. E houve um episódio que retratava um jogador de futebol brasileiro que participou de 3 Copas do Mundo, assim era retratado nesse episódio, nesse seriado americano, e ele era acusado de estupro. Foi apresentado no programa, no seriado, como um predador sexual. Então, jogador de futebol. Então, está se formando esse estereótipo em relação aos jogadores brasileiros. Agora, não é só um craque que é exportado pelo talento no futebol, não. Está se formando esse estereótipo de que o jogador brasileiro é estuprador também. E não é só o caso do Daniel Alves, é o caso do Robinho.
que enfrentou uma acusação gravíssima, um estupro coletivo. O Robinho participou desse estupro, foi condenado pela justiça italiana a mais de 10 anos de cadeia, e ele fugiu para o Brasil. E este assunto está pendente de decisão no Superior Tribunal de Justiça, porque há dúvida, pode ser punido no Brasil ou não. A legislação brasileira não permite, a Constituição, a extradição de nacionais. Mas o ministro, agora indicado para o Supremo, mas era ministro da Justiça, ele já se manifestou, acha que a legislação brasileira permite, sim, que o Robinho seja punido no Brasil. Até a pena lá na Itália, a justiça italiana pediu que ele cumpra esta pena no Brasil. O Flávio Dino disse, pode sim, tem que cumprir a pena. E está lá no STJ. Isso está há mais tempo no STJ do que o prazo que o Daniel Alves está preso na Espanha, aguardando o julgamento. E nós não conseguimos deliberar sobre isso. Então, uma decisão da justiça espanhola, uma decisão que atribua ao Daniel Alves as culpas que ele merece, constrangerá também o judiciário brasileiro, que está guardando, tratando em banho-maria esse caso do Robinho. E é muito constrangedora a posição do Daniel Alves, porque, no primeiro momento, ele disse que nem conhecia a vítima. Depois ele foi confrontado com imagens, teve que reconhecer que conhecia, depois disse que houve um sexo oral consentido, agora está dizendo que estava bêbado. A defesa dele está dizendo que o Daniel Alves estava bêbado, como se a bebida atenuasse o crime. Acho que agrava, porque bebida não muda a personalidade de ninguém, apenas realça a personalidade. Então, se a personalidade tem traços criminosos, pendores criminosos, a bebida vai realçar, vai potencializar isso. Então, a bebida, neste caso, não é atenuante. Ao contrário, pode funcionar até como agravante, não é? Então, é preciso que a pena seja tão draconiana quanto o crime pede que seja. É muito didático observar como a justiça espanhola trata uma mulher vítima de estupro, protegendo a identidade da mulher, dando a ela todas as possibilidades para relatar o crime da forma como deve ser relatado. No Brasil, embora a legislação também preveja esse tipo de proteção à mulher, nem sempre isso é observado. Então, é muito didático a gente acompanhar tudo isso. E será constrangedor se o STJ devia observar o que está se passando na Espanha, porque será constrangedor que o Daniel Alves seja punido lá sem que o STJ tenha definido aqui o destino do Robinho, que está exibindo a sua impunidade na Baixada Santista como se nada tivesse sido comprovado contra ele na Itália. Então, essa disfarçatez compõe um cenário que ajuda a compreender por que o Judiciário da Espanha mantém lá encarcerado o Daniel Alves. Inclusive, é mencionada na decisão da Justiça Espanhola o caso do Robinho. É mencionado lá para nosso constrangimento. Não, já tem um que fugiu, foi condenado na Itália e fugiu. Então, temos que manter aqui o Daniel Alves preso até que o julgamento dele se concretize. Então, este caso do Robinho, Fabíola, o STJ não está decidindo apenas o futuro carcerário do Robinho. O STJ está decidindo que país o Brasil deseja ser. Porque não é possível que uma pessoa condenada, com provas eloquentes, inclusive áudio, e fuja para o Brasil e aqui desfrute dessa impunidade. Então, até por esta razão, é importante que a gente observe o que está acontecendo com o Daniel Alves na Espanha, porque é didático para nós. É didático para a sociedade brasileira, pelas razões que a Mili expôs, porque nós culturalmente estimulamos esse tipo de delinquência. É didático para o nosso judiciário, que está aqui com um caso análogo e se esquiva de decidir, mantém no congelador, algo que já deveria ter sido decidido há muito tempo, e é didático porque nós estamos permitindo que se forme esse estereótipo a que me referi, um seriado norte-americano tratando um craque brasileiro como um predador social, e há matéria-prima para que isso ocorra, e nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos parar de ser um país provedor desse tipo de matéria-prima. Isso só ocorre com a punição adequada do crime. O crime é gravíssimo, é estupro.